Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram um conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para a região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste sábado, dia 12 de abril, Evangelho de São João, capítulo 11, versículos de 45 a 56. Diante do último milagre que Jesus tinha feito, e foi algo incontestável, porque o relato aqui se passa depois da ressurreição de Lázaro. Lázaro já estava morto 3 dias e já disseram até para Jesus: Senhor, ele já cheira mal. Jesus, então, ele vai lá e chama Lázaro: vem para fora. Meus irmãos, diante desse fato inaudito, que ninguém tinha realizado isso ainda, Jesus aqui coloca um ponto final naquela questão de que se ele era o Messias ou não. Mas o resultado disso é que foram contar as autoridades religiosas da época de Jesus, e eles então tomaram a resolução de matar a Jesus. Eu queria hoje trazer na nossa meditação algo que me chama muito a atenção. É o esforço que o mundo de hoje tem em matar Jesus da nossa vida. O esforço que o mundo de hoje tem em tirar Jesus da nossa vida, em matar Jesus da nossa vida, em tirar tudo aquilo que é traço do Evangelho. E veja, queridos, se eles não conseguem, por vezes, matar diretamente, eles então minam o Evangelho de Cristo na nossa vida, para que ele chegue de uma maneira distorcida. O demônio, ele é mestre em distorcer, em fazer uma caricatura daquilo que é a verdade de Deus, né? E por vezes ele diz meias verdades, mas meia verdades não é uma verdade inteira. A verdade, ela pode ter parte da verdade e o resto recheado de mentira, e ele é especialista em fazer isso. Vamos lembrar que eu disse essa semana que o demônio, ele é mentiroso e ele é o quê? Pai da mentira. Então Jesus, realizando esse milagre lá na casa de Lázaro, ressuscitando a Lázaro, diante de todos, as autoridades judaicas então diz: se nós continuarmos a deixar isso, certamente vão acreditar nele. E muitas pessoas acreditaram em Jesus. Meus irmãos, é muito sério o que nós estamos vivendo hoje. Esse evangelho de hoje quer nos chamar a atenção para uma realidade. O mundo quer tirar Jesus das nossas vidas. E eles querem não só tirar Jesus, e aqui eu queria hoje não só anunciar essa palavra, mas eu queria denunciar. Nós vimos esses dias aí um estádio de futebol inteirinho cultuando a Satanás.
lá na Alemanha. Olha que ponto nós chegamos. Então, o tirar Jesus da nossa vida, tirar os objetos religiosos, ou tirar o sagrado, ou tirar a vida de Deus de nós, tudo isso há um plano arquitetado para aniquilar toda a igreja na sua base. Mas o Evangelho nos garante. Jesus disse isso para Pedro: as portas do inferno nunca poderão vencê-la. Meus amigos, as portas do inferno nunca vencerão a igreja de Cristo. Mas isso não quer dizer que ela não seja atacada, vilipendiada e flechada de todos os lados. A intenção é essa, é tirar Jesus do nosso coração, é tirar Jesus da nossa casa. Então, se eles não conseguem tirar de uma vez, eles começam a substituir. E hoje nós temos visto muito isso, né? A substituição, por exemplo, de rezar em família. Não se rezam mais em família, porque nós temos outras coisas que são colocadas no lugar. Aqui nada contra, né? Não criticar, porque um bom filme, uma boa série, sabendo escolher, não estou dizendo que isso é pecado, mas viver só de entretenimento, igual nós estamos vendo hoje. Então o mundo arrumou um jeito de roubar a nossa atenção e de nos distrair. E a gente muitas das vezes ainda fala para as pessoas, elas dizem: não, mas eu não tenho tempo. Mas nós temos tempo para ficar no celular, nós temos tempo para ver 10, 11, 12 temporadas de uma série ou de qualquer outra realidade. Não, dizemos que não temos tempo para rezar. Então, na realidade, o que o mundo está fazendo? O mundo está substituindo, ele está trocando os valores de Deus, a vida de Deus, o tempo precioso, que é o tempo de Deus, e ele está colocando outras coisas aí no meio. De maneira que nós ficamos aí vendidos de um lado para o outro, sem saber o que fazer, sem saber o que realizar, e a gente acaba ficando perdido. Meus irmãos, é hora de nós tomarmos uma postura. É hora de nós, hoje, sinceramente, tomarmos uma postura e nós, de fato, saber ter algo que o mundo de hoje não está tendo. Chama-se equilíbrio. Equilíbrio. Ontem eu fui a um retiro, semana passada eu fui a um retiro, aliás, e tinha lá uma imagem de Nossa Senhora do Equilíbrio. Nunca tinha visto. Fiquei encantado, porque o quanto nós precisamos hoje de um equilíbrio, de colocar hora para as coisas e determinar que aquela hora que é de Deus e que é a primeira hora, que é a hora mais importante, essa hora ela não pode ser substituída por nada. Se nós não fizermos isso, de fato, mais uma vez, Caifás, Anás, né, os fariseus vão estar vencendo na nossa vida, vão estar com um plano para matar Jesus da nossa vida, da nossa família, de tudo que nós somos e temos. Então é urgente hoje. Nós pedimos a graça do Espírito Santo para que Jesus ele continue vivo nas nossas casas. Porque o mal e o mundo ele está muito bem organizado. Muito bem organizado, com um objetivo: tirar a vida de Deus de nós. Quero pedir a você, eu quero pedir por você, querido irmão, querida irmã, você que me ouve, me assiste nessa hora. Eu quero pedir a graça do derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida. Que você não abandone, eu e você, nós não abandonemos o Senhor por nada. Porque Jesus, ele precisa ser o centro da nossa casa. Ele precisa ser o centro da nossa vida. Ele precisa reinar no nosso coração. Ele precisa reinar na nossa vida para que a gente possa viver a graça de ter uma vida totalmente mergulhada no Senhor. Que a gente tenha coragem. E claro, para isso nós contamos com a graça de Deus. Deus derrama sobre nós o Espírito Santo. Ele derrama em profusão para que nós possamos glorificar o nosso Deus. E não só isso, mas que a gente também possa transbordar esse Deus para um mundo que tem sede de Deus e que está tentando preencher a fome e sede que tem em tantas oportunidades, em tantas coisas que o mundo está apresentando para nós.
Mas isso só tem provado uma coisa, meu irmão, minha irmã, que cada vez mais a humanidade está vazia, cada vez mais ela está sedento do sobrenatural de Deus e só encontrará em Jesus essa paz, essa alegria. Por isso Santo Agostinho diz, nosso coração está inquieto e ele só vai encontrar repouso quando ele estiver no colo de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.